Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Boa tarde a todos os que nos acompanham em casa. Nós hoje celebramos um mártir, um santo, que da China foi o primeiro missionário a ser declarado santo e mártir na China. E lembramos-lo, hoje tanto se fala na China, tanto se fala de tantos aspectos do mundo. Nós temos que olhar para estas pessoas, para estes irmãos. Foi através dos portugueses, primeiro para Macau, e depois de Macau entrou na China, onde era proibido entrar, e foi martirizado, onde só esteve 4 anos. Depois foi preso e teve uma morte de martírio muito grande. Era francês, do sul da França, e sobretudo um homem de grandes convicções pela causa de Jesus Cristo. Enviamos uma saudação a todos os doentes, todos aqueles que nos acompanham. Nós celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nesta tarde, vamos recordar David Rodrigues, Manuel Carlos António, Gabriel Lede e família, Paulo Valente e Rosa Maria. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, é digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Mas alcancei misericórdia para que em mim, primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, como exemplo para os que hão de acreditar nele para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas nas sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, da sua maldade tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. Porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos a quem se assemelha todo aquele que vem ter comigo, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que, para construir a casa, escavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha. Quando veio uma cheia, a torrente irrompeu contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra sem alicerces. A torrente irrompeu contra aquela casa, que imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Esta parábola que Jesus hoje nos diz na festa de São João Gabriel Perboire, que foi mártir na China, e nós lemos o Evangelho da liturgia do seu dia, até porque amanhã vai haver três missas, e para não repetirmos, portanto celebramos hoje o Santo e amanhã celebramos o Domingo, mas devia ser já a liturgia do Domingo. No Evangelho de hoje, este Evangelho é a continuação das bem-aventuranças. Jesus apresenta as bem-aventuranças e termina o seu Evangelho com estas parábolas daquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Na nossa vida, e nós os mais velhos, já encontramos muito tipo de pessoas. Os homens de negócios gostam de negociar com quem tem palavra, quem cumpre a sua palavra. Na nossa vida, não gostamos de pessoas que usam aquilo que os outros dizem para os maltratar, para os ofender, modificam tudo, destroem tudo, criam muito sofrimento. É desses que o Senhor fala. Nós, os cristãos, não queremos que toda a gente tenha fé, mas gostaríamos que com aqueles que convivemos fosse gente de palavra, gente de estrutura, que não diz uma coisa de manhã e outra ao meio-dia e outra à noite. E nós sabemos distinguir muito bem quem tem estrutura e quem não a tem. Quando nós fomos criados, e os mais novos um dia vão se aperceber disso, nós éramos conhecidos pelas famílias. Havia famílias que
tinha uma honra de estruturar, criar os seus filhos em princípios. Nos últimos anos, esse papel passou para as escolas. É tudo igual, tudo é educado da mesma maneira, as famílias não têm poder nenhum sobre os filhos, isto agora é um mundo novo. E o que é que se está a ver? O que é que se está a ver? Nós sabemos que viemos de famílias que nos ajudavam a erguer a nossa casa sobre a rocha. Mas o nosso mundo, com tanta igualdade, com tanta pregação de igualdade, que é tudo falácia, é tudo palavreado, temos uma grande confusão na nossa sociedade. Mas as palavras de Jesus continuam atuais. As palavras de Jesus estão escritas para ser atuais. E não podemos ter ilusões. Nem todos vão aceitar isso, nem todos vão saber disso, mas o nosso papel é falar daquilo que o Senhor nos diz no Evangelho. O santo que nós hoje celebramos era francês e teve um sonho, ir ser missionário na China. E preparou-se, era filho de pais agricultores do sul de França, de gente humilde, mas com uma casa cheia de filhos. 2 dos seus irmãos também foram sacerdotes. E um deles, o Luís, pediu para ir para a China, mas morreu na viagem, não chegou à China. E então o São João Gabriel ofereceu-se para ir pregar na China, mas era proibido, não se podia. E portanto São João, que eu hoje fiz uma oração na oração de manhã, a fotografia dele, que não está tão longe de nós como tudo isso, era um homem com uma cara rechonchuda e chegou à China, disfarçou-se de chinês, vestiu-se como os chineses e começou a pregar. E hoje certamente o trabalho dele é que existe a igreja clandestina. Há duas igrejas. Há a igreja fiel ao Papa, a Pedro, na China, e há a igreja fiel, católica, fiel às autoridades. E para tristeza nossa, há por aí umas igrejas católicas da China. E eu cada vez tenho mais dúvidas se elas são fiéis ao Papa, são fiéis às autoridades. E tenho muitas dúvidas. E era bom que fosse só eu. Nós vivemos num mundo onde, como diz no Evangelho, os lobos se vestem com peles de cordeiro. E nós estamos completamente distraídos no Ocidente, completamente distraídos. Um dos aspectos da vida de São João Gabriel, ele tinha um sonho de ir ser missionário na China, mas na China só conseguiu pregar o Evangelho 4 anos. E isto leva-nos a refletir que, embora nem sempre o nosso projeto de vida corresponda ao projeto de vida que Deus tem para nós, às vezes nós não entendemos os sofrimentos, não entendemos as desgraças que nos caem sobre a nossa casa, sobre as nossas cabeças, não entendemos o sacrifício e dor. E olhai na vida de São João Gabriel, toda a vida sonhou ser missionário na China, só conseguiu ser 4 anos. Porque foi logo acusado, foi logo preso, foi torturado, mas
o projeto de Deus era colocar a semente do Evangelho. E nós às vezes não entendemos, às vezes não percebemos. Temos grandes projetos, grandes coisas. Eu nunca, desde que estou aqui, nunca escondi que gostaria de arranjar a Capela do Assunção de Cristo dos Milagres. E se me perguntarem, eu não sei porquê. Eu não sei. Mas sei que tinha essa obrigação. Mas eu não sei responder. Porquê? Porque sei que no futuro o Senhor é que vai dizer. Eu não sei porquê, mas sentia a Capela de Assunção de Cristo tem que ser aquela porta, temos que abrir o Senhor Santo Cristo para o mundo, pelo significado. Eu sentia que tinha que ser, mas não sei porquê. Ninguém me pergunte, porque eu não sei. E a vida de São João Gabriel, que lutou toda a sua vida, preparou-se para ir para a China, para levar o Evangelho, onde era impossível entrar, onde não se podia entrar. Nós, os portugueses, até fomos privilegiados por causa de Macau. Nós ajudámos os chineses numa batalha e eles então ofereceram Macau. Macau não foi conquistado, foi uma oferta, e agora, na década de 90, devolveram-na. Bem, tinha que ser, portanto, devolveram, mas foi um agradecimento pela ajuda que os portugueses deram ao povo chinês. E nós sempre estivemos ali, e através do Evangelho em Macau, foi-se evangelizando. O padre Gabriel, que veio de França, aderiu a este projeto e entrou, mas só 4 anos. Foi logo morto. E às vezes nós não entendemos humanamente o dedo de Deus. Desanimamos, sentimos-nos frustrados, sentimos-nos abandonados, sentimos-nos revoltados. E o Senhor tem o seu caminho. O Senhor tem o seu caminho. E às vezes, nós no mundo que vivemos hoje, uma das coisas que mais está a assustar é o silêncio. Isto é, alguns a mandar calar os outros. E isto é terrível. Está-se a iniciar um caminho muito perigoso. E sobretudo para a Igreja. Nós sabemos do passado o que é que isto deu. Eu hoje soube, e certamente vós também sabeis, até soube por um jornal português que até é estranho, porque é raro eles falarem destas coisas, e depois de um padre da Argentina que faz vídeos, falou disto. A maioria dos católicos que vivem no Canadá não sabem que há dias, numa escola católica de Ontário, se queimaram livros. Eu repito, no Ontário, isto está dobrado no mundo, sobretudo quem tem a liberdade de receber estas notícias. Queimaram-se livros numa escolas católicas aqui no Ontário, eu não sei bem onde é que foi. E eu só gostaria de dizer aos católicos, que livros é que foram? Que tipos de livros eram? Eram do mal? Eram livros que tinham lá poucas vergonhas? Não. Eram livros que iam ensinar às crianças alguns valores que alguns senhores e senhoras não querem que sejam transmitidos. E isto foi feito em escolas católicas, aqui no Ontário, e está pelo mundo, muitos católicos em muitos lugares. Eu hoje já ouvi 2 vezes, ouvi de um vídeo de um jornal português e vi de um padre que é jornalista da Argentina. E nós, não está mal. Meus amigos, nós temos que saber história. Havia uma livraria muito importante, uma biblioteca muito importante da Antiguidade em Alexandria, e quando foi conquistada, porque era um mundo novo que vinha, deitaram-lhe o fogo. E ainda hoje o mundo chora o que se lá queimou. Perdeu-se toda a memória da Antiguidade.
em nome do mundo moderno que vem aí. E nós, católicos, temos a obrigação de falar disto. A vergonha que foi a queima pergaminhos, papiros, coisas antigas, foi tudo queimado, tudo devorado na biblioteca de Alexandria. Uma vergonha. O Hitler, a primeira coisa que fez, queimar livros. Todos aqueles que negavam e que diziam que a sua teoria estava errada. Na Rússia, o comunismo, a primeira coisa que fez, queimar livros. Na China, queimar Bíblias. E nós sabemos isto. E eu admiro-me, fui o último a chegar. Admiro-me como é que o Canadá, em escolas católicas, queimar livros. Em nome de princípios, não é que lá há livros. Eu há tempos tive que fazer a limpeza e fui ali para trás queimar papéis das contas do início da nossa igreja. Estavam aí, e não interessa, são 7 anos, fui para ali queimar. Mas eu não fui queimar memórias em nome de um novo mundo, não. E os católicos têm que tomar consciência disto. Qualquer dia, estes livros, se nos calarmos, a Bíblia incomoda. Então o Senhor diz no Evangelho que as figueiras boas dão bons figos e as figueiras más dão maus figos. Não, hoje é tudo igual. Todas as figueiras são iguais. Que é isso que estão aí a dizer. Todas as figueiras são iguais. É uma ofensa à figueira que não dá figos bons. Isso está-se a ser dito de outra maneira. Está a ser dito de outra maneira. E nós continuamos a fingir. Pois eu repito a bom som, em escolas católicas do Ontário, queimaram-se livros. E às vezes nós queixamos-nos dentro da igreja que as coisas não correm bem, então nós permitimos. Hoje nas escolas católicas todos são católicos, todos se orientam pelo Evangelho, todos têm os mesmos princípios. Isso é lá com eles. E nós precisamos de saber como construímos a nossa casa. E Deus queira que as nossas famílias continuem a ter liberdade para ajudar os seus filhos, os seus netos, a estruturar a sua personalidade, a sua vida, a sua identidade, a sua forma de estar no mundo, com princípios e com os alicerces bem assentes. E não é queimando livros. Em nome de valores com os quais a maioria dos cristãos não se identificam. E eu posso falar por vós. Se vós souberdes porque queimaram aqueles livros, ides ter vergonha. Não foi por ser maus, não foi por ser livros de poucas vergonhas. Não, é porque os modelos de famílias, os novos princípios, os novos projetos, aqueles livros não se coadunam. Houve livros do Tintim que foram queimados, que são desenhos animados, poluem os valores. Não foi o dos maus. Era tão bom que esta gente queimasse muita coisa cá para aí. Não é isso que eles queimam. E isto é uma moda. E nós estamos aqui no Canadá. Nós estamos no Canadá. E foi aqui no Ontário. E o mundo está todo a olhar para isto, a dizer, mas como é que é possível? Como é que é possível uma coisa destas? E precisamos tomar consciência. E, sobretudo, que rezar e que continuemos a ter liberdade para vir à igreja,
para falar como eu estou a falar agora, não sei até quando tiver a liberdade, não sei até quando vou ter liberdade, mas por este caminho não tardará muito, por este caminho, custar algumas pessoas ouvir isto. Eu não sei até quando vou ter a liberdade de poder falar aquilo que estou a dizer. Se nós continuarmos a curvarmos-nos e a dizer ama-nos a todos os separados, a todos os fundamentalismos. Isto é fundamentalismo. Isto é fundamentalismo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas invisíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho uníssono. Irmãos, a nossa fé não é questão de palavras, mas uma atitude interior profunda que há de traduzir-se em obras, para não ser árvore sem frutos, nem casa sem alicerces. Confiantes na bondade de Deus, oremos dizendo: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos. Para que a Igreja, árvore boa, dê bons frutos, lendo, guardando no coração e partilhando com os fiéis a palavra revelada por Jesus aos seus discípulos. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que ninguém se escandalize com a nossa vida, mas em nós encontre aquele tesouro pelo qual vale a pena vender tudo. Oremos. Para que os homens e mulheres cristãos sabem pôr em prática as palavras que ouvem da boca de Jesus quando o escutam, a fim de que a sua casa seja construída sobre a rocha. Oremos. Para que os pecadores de hoje, como os de ontem, tenham a graça de alcançar a misericórdia do Filho de Deus, que veio ao mundo oferecer a salvação a todos os homens. Oremos. Para que nos lábios e na vida de cada fiel da nossa paróquia ressoe sempre um hino de louvor ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, Pai, Filho e Espírito Santo. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta semana, dia 14, é o dia de exaltação da Santa Cruz de Cristo. Um dia muito importante para nós, que são tanta gente devota do Assunção de Cristo dos Milagres. A exaltação da Santa Cruz de Cristo, a Santa Helena, nós temos uma igreja portuguesa em Toronto e muita gente nos acompanha, para quem enviamos um abraço. Santa Helena, a mãe do imperador, conseguiu convencer o filho a enviar o exército romano para ir para a lixeira de Jerusalém encontrar a cruz e a coroa de Santo Cristo. E encontraram, iam tocando às pessoas, e foi daí que surgiu o Santo Lenho, que muitas paróquias têm o Santo Lenho dessa cruz. A coroa foi oferecida mais tarde, quando o Império caiu, ao rei, ao querido rei francês São Luís IX, foi-lhe oferecido e está em Notre-Dame, e era um dos medos que, quando ardeu Notre-Dame, que ardesse a coroa. Portanto, a coroa de espinhos, Jesus Cristo, que também foi encontrada na lixeira no século IV, portanto, não muito depois de Jesus Cristo, e depois mais tarde então veio para Paris a coroa. No dia 15, isto é no dia 14, no dia 15 é a Nossa Senhora das Dores. Nós portugueses sempre fomos muito devotos, sobretudo no sul de Portugal, mais no sul, mas um pouco por todo o lado, grandes devotos de Nossa Senhora das Dores. Portanto, convido a todos, vamos fazer as orações da manhã sobre estes temas e também o nosso terço, e agradecemos a todos os que nos têm acompanhado e que continuam a acompanhar e que se têm inscrito. A todos muito obrigado e boa semana. Mas esta semana então, elevai um bocadinho, parai um bocadinho para refletir sobre a exaltação da cruz de Cristo e sobre Nossa Senhora das Dores, porque é algum dia a seguir ao outro, que são duas realidades que nós cristãos, para que nós temos que olhar. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe.